Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer uma leitura. Como eu sempre digo, né, é bom que a gente fique sempre com a Bíblia aberta, né, acompanhando durante todo o processo, durante toda a mensagem, para a gente poder ter a fonte, né, verdadeira de onde nós tiramos o que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Eu vou ler alguns textos, estão em Gênesis, depois vou ler 2 versículos também em Romanos. Então eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 12. A gente vai ler 12, depois vamos ler outros capítulos, tudo junto aqui em Gênesis mesmo, para que a gente possa discorrer um pouquinho sobre esse tema, né, deuses falsos, como o pastor Emerson acabou de falar, que está se iniciando nesse dia 1º de outubro, né, entrando agora no terceiro trimestre, no último trimestre, o quarto trimestre, aliás, encerrando o nosso ano de 2020. Né, um ano, digamos, meio complicado, né, mas o Espírito Santo tem nos dado força para suportar e estarmos até aqui, e Ele tem nos ajudado e nos guardado. Nós vamos ler então capítulo 12, alguns versículos, e assim por diante. Antes disso, eu gostaria apenas de fazer referência, porque como a gente vai citar várias coisas desse livro, e eu sempre acho que é fundamental a gente mostrar a fonte. Então nós vamos falar sobre esse livro do pastor Timothy Keller, que foi um dos pastores fundadores de uma igreja em Manhattan, nos Estados Unidos. E ele escreve muitos livros, né, considerado até o C.S. Lewis do século XXI. Né, e é um livro, ele escreve muito fácil de ler, então são livros pequenos. Esse aqui, por exemplo, é bem pequeno, rápido de leitura. Então, para quem gosta de ler e para quem não gosta, deve ler, de qualquer maneira, tá bom? Porque vocês vão ver que é muito fácil de ler, muito fácil de compreender a dinâmica dele de escrever. Então, as mensagens desse mês, né, do tema desse mês, sobre deuses falsos, ele tem como uma base esse livro do Timothy Keller, né, e a Bíblia, principalmente, que a Bíblia é a nossa fonte principal. E aqui é importante que ele vai pegar alguns personagens, como o pastor Hermes já fez referência, ele pega alguns personagens bíblicos, que são os grandes heróis bíblicos que nós admiramos, e são mesmo, e devemos admirá-lo, né? O próprio escritor aos Hebreus, do capítulo 11, ele vai falar sobre esses heróis, tá? Mas ele mostra também, eu acho que isso que é a parte mais linda da Bíblia, é que os nossos heróis são humanos, então eles são passíveis de erros. Né? Então, assim, nós não temos super-heróis a ponto que não pecaram, não erraram, não tiveram seus problemas. Então, e por serem humanos e por errarem, eles se aproximam um pouco mais de nós e nos mostram também que nós também cometemos erros, nós cometemos falhas, mas mesmo assim nós temos algo que pode nos moldar. E o que pode nos moldar? O que pode nos colocar no caminho certo? A palavra de Deus. Tá? Nós temos a palavra de Deus. E com a palavra de Deus, nós aprendemos. E é isso que ele vai ensinar. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Né? Eu vou tentar não falar muito rápido, eu falo muito rápido, mas eu vou tentar, e as mensagens não serão, a mensagem eu não vou prolongar muito, tá? Mas uns 40 minutos, para que não fique cansativo também, para vocês que estão nos seus lares também, poder acompanhar conosco essas mensagens. Então, nós vamos começar hoje falando. Primeiro, eu gostaria de dar uma pincelada no que seriam esses deuses falsos, tá? Mas antes disso, eu quero ler a palavra de Deus. Então vamos lá então, Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, a partir do versículo 1, ele vai falar de um dos grandes personagens bíblicos, tá? Eu diria que é um dos mais importantes da Bíblia. E aqui ele vai falar sobre Abraão, tá? Capítulo 12, versículo 1. Então vocês vão acompanhar comigo. Diz assim os versículos. Vou ler até o 3 só. Depois nós vamos para o capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora vamos um pouquinho mais para frente, vira uma página, capítulo 17 de Gênesis também, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não te chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome,
Porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Agora um pouquinho mais à frente, capítulo 21, tá? A partir do versículo 1, diz assim, ó, em Gênesis, estamos em Gênesis. O nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que nascera, que Sara lhe dera, de Isaque, que significa riso. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque. E para encerrar aqui em Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1, nós vamos ver aqui a grande prova de Abraão. Tá? Ele já passou por várias provas, mas aqui seria a grande prova de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele lhe disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e embarcou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre o Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão. E disse-lhe, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho. Então levantou Abraão e seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Vamos poder arrumar um pouquinho de água para mim, por favor? Aqui nós vemos então a história de Abraão. Nós vemos aqui a passagem onde mostra a história de Abraão, o chamado dele. Obrigado, Deus abençoe. O chamado dele. Esse chamado vai mostrar que além de Deus ter o escolhido para formar uma grande nação, nós vemos... Esse calor está... A garganta fica seca. Então, Deus chamou Abraão, comissionou ele e falou que faria dele uma grande nação. Mas parece que as coisas não estavam acontecendo. Quando você lê todos esses capítulos, né, aqui a gente leu só algumas partes, para que vocês pudessem estar contextualizado, nós vemos que o processo que Abraão passou foi um processo difícil. Porque ele sabia da promessa, ele sabia o que Deus tinha falado para ele, mas ao mesmo tempo parece que as coisas não aconteciam. E nós lemos aqui que o filho que Deus havia prometido a ele, só vai nascer com ele com 100 anos, e a sua esposa com mais de 90 anos. Então, ou seja, é toda uma vida, é uma história, esperando o cumprimento da palavra de Deus. Isso faz com que, quando acontece o milagre, quando acontece o que Deus havia determinado que deveria acontecer, qual seria a reação de Abraão e de sua esposa Sara? Qual seria a reação se fosse você no lugar deles? Aquela expectativa do filho, né? Nós vemos que os patriarcas daquela época, principalmente, eles tinham aquela necessidade de continuar sua descendência. Então eles queriam um filho homem. E para isso, eles buscavam isso, mas não acontecia com ele. Ele teve que ter um filho com a escrava, mas não era o filho da promessa, não era o filho da sua esposa. Não era o que Deus havia prometido a ele.
Se precipitou um pouco, sim, mas não tinha se cumprido ainda o que Deus havia determinado. Então imagina, meus irmãos, qual foi a alegria desse homem aos 100 anos de idade? Eu estou com 48, já me sinto cansado. Imagina com 100 anos de idade, né? E olhar assim e falar, cumpriu-se. Quer dizer, a alegria do coração desse homem. As expectativas dele estavam sobre esse filho chamado Isaac, que eles colocam aqui, que significa o nome dele riso, porque alegria, felicidade havia acontecido. E quando o Timothy Keller ele vai falar, ele vai citar, e aqui nós temos, importante até que eu estava fazendo uma análise ontem, ele conta 5 grandes heróis principais, né, depois vai ter outras coisas, mas 5 principais grandes heróis nesse livro, nós temos 5 quintas-feiras, né? Então vai ser interessante vocês estudarem, para vocês descobrirem sobre esses deuses falsos. Como que ele aparece? Em Romanos, no capítulo 1, versículo 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor. Só vou ler para os irmãos rapidinho. Romanos, Paulo escrevendo aqui aos Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25. Ó. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo sobre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aqui é Paulo falando aos romanos e citando a idolatria e depravação dos gentios. Então ele vê aqui que a pior coisa que pode acontecer, por incrível que pareça, é Deus permitir que você viva as paixões do seu coração. Os sonhos, quem sabe, do seu coração, se você não tomar cuidado, você vai fazer com que crie-se ídolos. Porque como foi falado aqui já, quando a gente fala assim, pastor, vamos falar sobre ídolo, idolatria dentro da igreja, mas nós somos evangélicos. Quando a gente fala de idolatria, o que vocês imaginam? Imagina logo as igrejas que têm aquelas estátuas, né, de adoração. Nós lembramos, por exemplo, do budismo, lembramos das religiões hindus, milhares de religiões, onde eles têm aquelas imagens grotescas até, e aí a gente vê aquelas pessoas se prostrando diante daquelas imagens, então ali a gente remete à adoração. Então você fala, não, eu não faço parte disso, porque eu não me prostro diante de nenhuma estátua. Então como o senhor vai falar sobre idolatria dentro do meio evangélico? Mas aí que está a diferença. E o que o pastor aqui ele nos apresenta, ele mostra que nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração ele tem uma facilidade muito grande de colocar ídolos na nossa frente. E o que seria isso? E por que nós podemos dizer que isso também faz parte, e principalmente faz parte no nosso meio, no meio da igreja, do seio da igreja? Porque o próprio Deus, quando nós vamos lá para Êxodo capítulo 20, e nós vemos Deus agora, quando Moisés sobe ao monte, e Deus vai dar os 10 mandamentos, qual é o primeiro mandamento que Deus dá a Moisés? Qual é o primeiro mandamento que Deus escreve naquela tábua? Qual que é o primeiro mandamento que Deus coloca? Não terás outros deuses diante de mim. Para quem que Deus escreveu? Foi para o povo pagão? Não, ele escreveu para o seu povo. E a palavra continua dizendo hoje, esse mesmo versículo, esse mesmo mandamento de Deus, continua dizendo para mim e para você, não terás outros deuses diante de mim. Não é uma estátua. Você verá que o seu coração tem uma facilidade muito grande. Por isso que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Não só hoje, mas em todas as quintas, onde ele vai mostrar vários tipos de idolatria que estão no seio da igreja. Quem sabe a ideia principal aqui é que quando terminar essa série, você possa vir à frente, quem sabe, ou na sua casa, ou aí mesmo onde você estiver, olhar para Deus e pedir perdão pelos ídolos que o seu coração tem criado. Que é o que eu já estou fazendo. Como eu já estou terminando de ler o livro, e aí o Espírito Santo falando ao meu coração através da palavra, eu estou descobrindo os ídolos que o meu coração tem criado. Isso é maravilhoso, nós entendemos isso. Mas como posso criar um Deus? O que é um ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode te dar. Toda vez que você colocar qualquer coisa, colocar toda a sua energia naquilo ali, colocar o seu coração, a sua imaginação, e ficar buscando e achar que aquilo ali vai satisfazer a ponto de cumprir o papel que Deus deveria cumprir na sua vida, isso é um ídolo. E aí eu posso ter
vários tipos de ídolo. Eu posso ter ídolos como dinheiro, eu posso ter como a fama, eu posso ter ídolos como a minha esposa, ou no caso, a mulher do seu marido, eu posso ter ídolos, o dinheiro, eu posso ter tanta coisa, eu posso ter até a minha vocação ministerial, eu posso colocar como ídolo. Quando eu substituo Deus, quando eu coloco isso, qualquer coisa que o meu coração crie, que vai substituir o lugar de Deus. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida, é um Deus falso. Quando você coloca o seu foco, toda a sua energia naquilo, e esquece que a sua energia, a minha energia, ela tem que estar totalmente voltada para Deus, porque as demais coisas Ele vai acrescentar. É falso. E caso você a perca, quando você perde aquele ponto, aquele ponto principal na sua vida, você dificilmente vai sentir que a sua vida tem mais sentido. Quando você coloca alguma coisa, como uma carreira, por exemplo. Não estou dizendo, nós vamos explicar daqui a pouquinho, que não é para você abandonar tudo, calma, não é isso. Mas o seu ponto principal, a carreira que você escolheu, ou a vida que você tem hoje, ela não pode ser a sua segurança. A sua segurança tem que estar em Deus. Quando eu coloco a minha segurança em qualquer coisa, no teu emprego, qualquer coisa, você pode ter certeza que ali tem um ídolo. Eu tinha um amigo que ele falava brincando, mas ele era tão apaixonado pela moto dele, tem uma moto enorme, muito bonita, ele falava assim, ó, eu posso perder tudo, mas até minha mulher, ele falava, mas eu não posso perder minha moto. Quem sabe o ídolo dele era a moto. Quantas pessoas criam situações e criam ídolos, e você nem percebe que tem feito isso. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Eu não vou pensar, eu simplesmente vou agir, eu simplesmente vou colocar toda a minha vida, o foco da minha vida naquilo ali. Quando eu, por exemplo, eu pego, e eu posso falar, por exemplo, do ministério no caso, eu quero ser um pastor, então eu coloco toda a minha energia, esqueço de colocar a minha energia em Deus, e eu coloco a ponto de abandonar filhos, mulher, e família, está errado. Eu estou colocando aquela vocação ministerial também como um ídolo na minha vida. Olha que perigo, mesmo sendo algo bom, mesmo sendo algo que é para Deus, né? Se a gente for analisar, mas não é. O nosso foco, ele tem que estar em Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina que primeiro nós amamos a Deus, depois nós amamos a nossa família e assim por diante, as outras coisas. Porque quando você coloca o seu coração em Deus, Ele vai acrescentar tudo. E o mais importante, quando você lê as histórias desses grandes heróis bíblicos, é que eles foram, que nem Abraão, como nós vemos aqui, que é o primeiro, nós vamos falar só sobre Abraão hoje, nós vamos entrar em outros aqui. Mas quando a gente fala de Abraão, a gente vê que era um homem escolhido por Deus, mas que se ele não tivesse aprendido a correção de Deus, se ele não tivesse entrado pelo caminho que Deus colocou, ele tinha feito com que a sua vida pudesse ser um fiasco. Mas foi obedecendo a Deus é que ele se tornou esse grande herói que nós conhecemos até os dias de hoje. Pode ser família e filhos, como eu falei, ou carreira profissional, enriquecimento, ou conquistas e aplausos da crítica, ou manter as aparências e a posição social. Qualquer coisa. Pode ser um relacionamento romântico, a aprovação dos colegas, competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, sua beleza, o seu cérebro. Quantas pessoas dedicam toda a sua energia na beleza, você vai para os programas de TV, você vê pessoas gastando milhões e milhões, fazendo 10, 20, 30 plásticas, para a adoração dela, o ídolo dela é a própria beleza dela, é o corpo dela, ela coloca toda a energia, ela gasta tudo. Uma grande causa política ou social, a sua moralidade, virtude, ou mesmo sucesso no ministério cristão, como eu falei. Tá? Quando o seu sentido na vida é consertar a vida de outra pessoa, podemos chamar isso de codependência, mas na verdade trata-se de uma idolatria. E aí ele resume aqui, e eu gostaria disso para a gente poder entrar aqui na história de Abraão, ele fala só, ídolo é qualquer coisa que você observe e diga no fundo do seu coração. Se tiver isso, então sentirei que minha vida faz todo sentido. Então saberei que tenho valor, então me sentirei importante e seguro. Quando você coloca essa frase, eu vou repetir novamente para vocês gravarem, para vocês que estão nas suas casas, gravarem bem. Se tiver isso algo que você está criando, então sentirei que minha vida faz sentido, então saberei que tenho valor, então me sentirei importante e seguro. Isso não significa que você não tem que buscar uma profissão.
Isso não significa que você tem que investir no seu casamento. Isso não significa que você tem que investir na educação dos seus filhos. Isso não significa que você não possa comprar e adquirir coisas. Isso não significa que você não possa ter uma vida confortável que Deus pode te dar. Mas o foco dela, isso não pode ser o foco principal da sua vida. Nunca se esqueça que a sua vida já faz sentido, porque Jesus Cristo veio a esse mundo, Deus encarnou e morreu por você. Ele deu a vida por você. Então você já é importante. Não é o que você vai fazer que vai tornar você importante. Não é esse sonho, ou esse ideal, ou esse sossego que você quer que vai te dar paz. O que vai te dar paz é a morada do Espírito Santo no seu coração. É Deus habitando em você. Então quando você coloca Deus em primeiro lugar, pode ter certeza absoluta que você pode ter todas essas coisas. Você vai ter, se Deus estiver no foco da sua vida, você vai ter um casamento abençoado. Você vai ter, os seus filhos serão abençoados, porque você vai criar eles no temor de Deus. Você vai ter um ministério abençoado. Você vai ter uma profissão que vai te satisfazer, que vai te alegrar o teu coração. Mas por quê? Porque Deus é o centro, Deus é o foco, Deus é o norte, Deus é que guia, Deus é que nos conduz. É Ele, não é o ídolo que você tem criado no seu coração. Né? Então você não pode, de maneira alguma, permitir que essas coisas aconteçam e você coloque em primeiro lugar. Mas então, vamos voltar aqui então para Gênesis, onde nós vemos esse grande herói. Esse grande herói que poderia ter criado, o coração dele já demonstrava isso, esse ídolo que poderia ter criado no seu coração, a ponto de fazer com que toda a sua vida, mesmo uma bênção de Deus, pudesse tirar o foco de Deus. Tome cuidado com isso. Porque às vezes nós podemos pensar, mas foi Deus que me deu, então eu posso colocar toda a minha energia nele. Cuidado, não permita que a grande bênção que Deus deu para você seja tão importante a ponto de suplantar ou ser maior do que Deus, o que deu a bênção para você. Quantas mulheres colocam toda a sua energia no seu marido, ou o seu marido coloca na sua esposa, a ponto de substituir ele ou ela por Deus. E aí, mais à frente, ela pode se decepcionar, ou ele pode se decepcionar. E aí ele vão entender que não é assim que acontece. Não é desse modo. Nós vamos entender que Deus é que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E quando eu coloco isso, pode ter certeza absoluta, que mesmo que eu perca tudo, eu ainda terei tudo. Porque quem tem Deus tem tudo. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Quem tem Deus tem tudo. Então essas coisas passageiras, terrenas, são passageiras. A Bíblia nos ensina que o que está aqui, a riqueza que acumulamos aqui nessa terra, a traça, ela vai corroer, a ferrugem acaba com ela. Então, não coloque a sua energia nisso, não coloque a tua vida, não faça com que isso seja o seu Deus, porque ele será um Deus falso. Mas nós estamos aqui apresentando o Deus verdadeiro, o único Deus, o mesmo Deus que disse há mais de 3.000 anos, lá naquele monte, quando ele falou com Moisés, e ele disse assim, não terás outros deuses diante de mim. Ele continua falando para você hoje, ele continua falando com a sua igreja, não terás outros deuses diante de mim. Quando então eu vejo agora, olhando para Abraão, esse homem com 100 anos tem um filho, olha que bênção, meus irmãos, imagina, com 100 anos, a mulher dele com 90 anos, eles têm um filho, o filho da promessa, o que Deus havia prometido. Era muito fácil agora ele colocar toda a sua energia, porque ali estava a promessa. Colocar todo o seu foco naquela criança. Todas as suas realizações tinham se concretizado naquela criança. Então ele pode olhar agora e falar assim, agora sim, eu posso dormir tranquilo, porque eu tenho agora, a minha promessa está aqui. Mas nós não descansamos pela promessa, nós não descansamos pelo que Deus dá, nós descansamos porque nós estamos em Deus. Porque é com Ele que eu vou viver eternamente. Então Abraão agora, a sensação que nós temos quando nós lemos a história de Abraão, é que ele, depois de ter passado por todas as coisas, ele estava colocando o seu coração fora do que Deus queria que fizesse. Mas a história de Abraão, ela nos dá uma lição fantástica para a gente poder vencer a tentação de criar ídolos no nosso coração. O primeiro ponto que eu vi aqui é que nós devemos concentrarmos na promessa, e não nas explicações. Como assim? Pense como foi absurdo o pedido de Deus, quando Deus chega para Abraão e pede para ele
a morte do seu filho. Quando a gente lê no capítulo 22 que nós lemos aqui, nós vemos que parece um absurdo quando Deus chega para ele e pede: Abraão, dá-me o teu filho. Não parece um absurdo? Mas agora, ali já estava acontecendo o processo da quebra do ídolo. Uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês também que estão nos seus lares, e vão acompanhar essas quintas-feiras, e vão aprender quais são os ídolos que estão no seu coração, porque nós temos ídolos. Nós temos ídolos. Você pode estar pensando assim: eu não tenho, pastor, mas você vai ver que se você tem. É que, para quebrar esse ídolo, dói um pouco. O que eu aprendi na lição, na vida de Abraão, é que a quebra do ídolo doeu um pouco, mas a vitória foi muito maior do que a dor. Então não esqueça que quando Deus está nos corrigindo, está nos ensinando, e Ele está nos mostrando que a criação desses ídolos, eles podem tirar o foco de Deus, mas quando eu descubro isso, e quando o Espírito Santo, e eu acho maravilhoso esse chamado que o pastor Hermes fez a nós, e a igreja, colocando esse tema para esse mês, é despertar-nos, porque nós não ouvimos muito falar sobre isso na igreja. Nós ouvimos, não estou falando que é errado falar sobre bênção, não é errado, não é isso não, mas nós temos que aprender coisas sutis que têm tirado o foco do nosso coração, e tem tirado Deus da nossa vida principal. Então quando Ele nos mostra isso, e nós estamos aprendendo agora sobre ídolos, nós vamos ver que quando descobrir o meu ídolo, quando você descobrir os seus ídolos, você vai fazer o quê? Você vai ter que quebrá-lo, você vai ter que tirá-lo, você vai ter que tirar da sua frente, mas para tirar ele, dói um pouco. E quando eu vejo então o capítulo 22, Abraão aqui todo empolgado, né? Ele tinha conquistado, o filho da promessa estava ali, Isaac, né? Que significava riso, que significa riso, alegria. Agora Deus chega para ele e fala assim: Abraão, pega o seu filho, capítulo 22, e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. Quem sabe ele falou: olha Abraão, olha que maravilha, né? Você tem um filho, né? Deus falando com Abraão novamente. Um homem que falava com Deus. Aí Deus continua e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Que pedido absurdo. Quem sabe, durante esses dias, você vai ouvir pedidos absurdos no seu coração, para que você quebre. Porque ali começava a quebra do ídolo que Abraão estava criando. Então o primeiro ponto, como eu falei, é que o que ele fez para que ele pudesse vencer esse ídolo? Ele se concentrou na promessa e não nas explicações. Porque Deus falou que ia pedir, que era para oferecer o seu filho, mas ele sabia que a promessa de Deus ia se cumprir. Porque Deus disse a ele que dele sairia uma grande nação. Não foi assim que Deus falou? Deus falou para ele várias vezes que dele ia sair uma grande nação. Então ele concentrou a vida dele na promessa e não no que estava acontecendo ao seu redor. Deus diz para você nessa noite: concentre-se na promessa que Ele tem feito a você. Se Ele te prometeu, não importa, não coloque outra coisa para que a promessa se cumpra. Coloque Deus na vida, porque a promessa vai se cumprir. Então concentre-se na promessa, concentre-se nela, porque concentrado na promessa, Deus fará, porque é Deus que fala e aí Ele cumpre, Ele vela pela sua palavra. O escritor dos Hebreus vai falar sobre isso, porque quando ele diz que Abraão, né, capítulo 11, que ele creu que mesmo que ele oferecesse a Isaac, seu filho, e ele fosse queimado naquele altar, das cinzas ele poderia renascer o seu filho. Ele cria nessa promessa. Então o primeiro ponto para que você comece a vencer os ídolos que estão em seu coração e que você vai identificando é: creia na promessa que Deus tem feito a você. Creia na palavra que Deus tem falado ao seu coração. Creia na vida eterna que Ele prometeu a você. Creia na vitória total do crente. Qual é a vitória total do crente? É ir morar com Deus, é estar com Deus, habitar com Ele. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa grande esperança. É nisso que eu me concentro em Jesus, sabendo que através de Jesus é que eu vou chegar ao Pai. Jesus fala: ninguém vem a mim se não for, ninguém veio ao Pai se não for por mim. Então é através de Jesus, é através da cruz, do sacrifício de Cristo, que eu vou chegar ao Pai, não das coisas que eu coloco na minha vida. O segundo ponto que eu vejo na vida de Abraão é que ele dependeu da provisão de Deus.
Aí você fala assim, pastor, se eu não me dedicar 24 horas para conquistar isso, ou para comprar isso, ou para ter uma boa aposentadoria, ou para ter uma boa renda, uma conta bancária muito grande, então, como que eu vou fazer no futuro? Como que eu vou fazer quando eu ficar mais velho? Como que eu vou fazer lá na frente? Eu tenho que me concentrar, pastor, não é ídolo não, eu estou só me dedicando, eu deixei Deus um pouquinho de lado, mas não tem problema, porque Deus sabe, Deus entende, eu preciso fazer isso para ter uma vida boa. O segundo ponto que eu vejo na vida de Abraão é que ele dependeu da provisão de Deus. Então, meu irmão, não coloque toda a sua energia nisso, dependa da provisão de Deus. Se você é filho dele, se você anda nos caminhos dele, se você faz o que ele tem ensinado, então ele vai prover, é ele que vai te abençoar, é ele que vai abrir as portas do céu sobre a vida de você, mas dependa dele, dependa da provisão dele. Dependa da provisão dele. A partir do versículo 6, nós vemos aqui, do 22 de Gênesis, diz assim, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí agora vem a palavra, vem a frase, vem a voz de quem dependia da provisão de Deus. Ele diz assim, ele disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deus proverá na tua vida. Faça a tua parte. Não é que você vai abandonar o trabalho, não é que você vai abandonar a sua profissão, não. Mas você não vai colocar isso como foco principal. O foco principal da tua vida é Jesus. É Deus. Deus é que guia, Deus é que é o nosso norte. Há duas declarações nesse versículo que nós lemos, versículo 8, por exemplo. Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. E nós vemos lá no versículo 24, quando nós olhamos lá no final do capítulo 22, que ele fala, o Senhor proverá. Ao subir no monte Moriá com seu filho, Abraão estava confiante de que Deus supriria todas as suas necessidades. Ali fazia parte da quebra do ídolo. Essa quebra, como eu disse, ela dói, mas ela é necessária. Ela é necessária para que nós possamos ter uma vida plena com Deus. O que Deus quer de você, e Deus te chamou você aqui nessa noite, você que está ouvindo do seu lar, pelo canal do YouTube da igreja, pode ter certeza que Deus só está falando isso para você e para mim, porque Ele quer ter uma vida plena com você. Ele quer ter uma vida total com você. Ele quer ter uma comunhão total, a ponto de você sempre depender dEle. Como eu digo que um pastor, ele sempre fala uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, ó, quando você está andando com Deus, você pega a chave do seu coração, entrega na mão dEle. É Ele que vai abrir, é Ele que vai guiar, é Ele que vai guiar os seus passos. É difícil, eu sei que é difícil, mas é assim que tem que ser feito. É assim que tem que ser feito, é assim que eu aprendo. O terceiro ponto que eu vejo aqui na história de Abraão, nessa quebra do ídolo, que ele poderia estar se projetando totalmente no seu filho, o filho da promessa, é que ele glorificou a Cristo. Como assim Abraão glorificou a Cristo? A história de Abraão, quando nós vamos para Hebreus também, nós vamos ver que ela tem uma simbologia, o episódio da vida de Abraão, mostrando aqui Cristo, ali mostrando o cordeiro que seria morto pelo pecado da humanidade. Ali simbolizando, quem sabe naquele sacrifício do filho, Cristo que seria morto. Mas como que eu posso glorificar Cristo na minha vida? Podemos, quando nós vamos entender e colocar Cristo em primeiro lugar, nós vamos compreender o seu sacrifício. Então quando eu paro para olhar e eu vejo a história de Abraão, eu vejo que ali o filho dele não morreu. O filho de Abraão não morreu. Mas o nosso Cristo morreu por nós. Quando eu paro para analisar e fazer olhar essas duas histórias paralelas, eu vejo então aqui que Abraão saiu com seu filho ali. Quem sabe renasceu, né, praticamente, porque ele estava ali já amarrado sobre a lenha. Não foi morto porque Deus não deixou. Ali Deus mostrou um cordeiro para ser sacrificado. Mas depois, muitos séculos depois, o cordeiro verdadeiro, o cordeiro imaculado, o cordeiro que desceu do céu, esse cordeiro, ele foi morto pelo meu pecado, pelo seu pecado. Quando eu tiro os ídolos do meu coração, eu estou glorificando a esse cordeiro, eu estou glorificando a Jesus Cristo que morreu por mim. Eu estou reconhecendo a morte de Cristo como ponto principal da minha vida. Então eu vejo que
Nós temos que glorificar a Jesus, sempre. Jesus, ele tem que ser o nosso, o motivo da nossa vida. Quando eu acordo de manhã, quando eu passo o meu dia e quando eu vou dormir, Jesus tem que estar sempre em primeiro lugar na minha mente. Em todas as coisas que eu faço, em todos os negócios que eu faço, em todos os momentos do meu trabalho, Jesus é o foco da minha vida. Quantas pessoas passam, às vezes, a semana inteira sem orar, sem ler a palavra, sem lembrar que Jesus existe. Só vai lembrar quando ele vem ao culto ou à igreja. Agora aqui ele pega a Bíblia, ele ora, ele fala em línguas, fala tanta coisa. Mas durante a semana inteira, Jesus está lá em último lugar. Não é assim que eu quebro os ídolos. Em quarto lugar, espere com grande expectativa aquilo que Deus tem reservado para você. Quando você quebra o ídolo, você pode esperar com grande expectativa o que Deus tem reservado para você. Nas provas da vida, há sempre um depois, pois Deus nunca desperdiça o sofrimento. O sofrimento que você pode estar passando, que você já passou, Deus nunca vai desperdiçar, se for por amor a Ele. Jó capítulo 23, versículo 10 diz assim: mas Ele sabe o meu caminho, se Ele não provasse, sairia como o ouro. Só vai sair como ouro, é porque Deus provou, é Ele que te prova. E quando Ele te prova, Ele está te preparando para ter uma comunhão maior com Ele. Abraão recebeu várias bênçãos de Deus por causa da sua fé obediente. Ele quebrou o ídolo, ele levou seu filho e ele mostrou ali para ele, para ele, não foi para Deus, porque Deus já conhece o teu coração, Deus sabe de tudo. Ali ele provou, ele quebrou, quando ele ergueu aquele cutelo para matar o seu filho, ali o ídolo estava quebrado totalmente e ele poderia agora ter uma vida plena, abençoado pela vida do filho, porque ele não perdeu o filho. Vocês entendem? Vocês estão compreendendo o que Deus está falando? Deus não tirou dele o filho. Deus só não queria que o filho tomasse o lugar de Deus. Mas ele pôde ter uma vida comunhão, uma vida plena com Deus. Uma vida plena com Deus. E com a bênção que Deus tinha dado. Então a bênção que Deus deu para você, não é para que você coloque as suas energias nela. Coloque em Deus, porque Ele não vai tomar a bênção de você. A bênção foi Ele que deu. Aproveite da bênção. Aproveite da sua vida, dos seus filhos, do casamento, do dinheiro que Deus te deu, do conforto que Ele te deu. Eu não sei, da profissão que Ele te deu, do seu negócio. O que Deus deu a você, aproveite isso sim, mas coloque Deus em primeiro lugar. Ele não vai tomar isso de você, Ele não vai tirar isso de você, porque Ele quer que você o adore. Não terás outros deuses diante de mim. Coisas passageiras são coisas passageiras. Então, Abraão foi obediente, Abraão recebeu nova aprovação de Deus. Quando eu vejo o versículo 12 aqui de 22 de Gênesis, diz assim, versículo 12: então disse, não estenda tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Então ele recebeu aqui a aprovação de Deus. Oh glória, que maravilha, Deus te aprovar. Você ser provado e aprovado por Deus, que maravilha. Isso que é vida de cristão. O crente ele tem que ser provado sim, mas ele tem que ser principalmente aprovado por Deus. Aprovado. Abraão foi aprovado. Deus falou, Deus deu testemunha dele, como Deus deu de Jó e de outros grandes heróis. E aqui eu estou vendo também heróis aqui, que estão prontos a entrar na batalha. E Deus pode sim, nessa noite, durante todo esse processo de quebra de ídolo, você entender que Deus pode dar testemunho de você. Deus olhar para você, não tem ninguém aqui melhor ou pior que ninguém não. Todos nós aqui somos dependentes de Deus. Todos aqui dependemos da cruz de Cristo. Todos nós dependemos de Jesus para estarmos aqui. Todos nós dependemos de Jesus para chegar ao céu. Ele foi obediente, então ele foi aprovado por Deus. Ele recebeu de volta um novo filho. Como assim? Isaac e Abraão tinham estado no altar juntos. E Isaac passou a ser um sacrifício vivo. Deus deu a Isaac e Abraão. E Abraão devolveu Isaac a Deus. Deus deu Isaac e Abraão a bênção. E Abraão pegou a bênção que Deus deu e devolveu ele a Deus. Devemos cuidar das dádivas de Deus, não tome lugar de Deus na nossa vida. Que maravilha. Deus deu um presente para ele, e ele devolveu esse presente para Deus. Aí Deus falou, então toma seu filho de volta, para que dele pudesse ter, se cumprir a promessa de Deus. E o terceiro ponto é, Deus deu a Abraão novas garantias. Vamos ver, versículo 16, diz assim,
de 22 de Gênesis, ele disse, por mim mesmo jurei, Deus falando, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Então, Deus dá novas garantias para ele, porque o ídolo havia sido quebrado, e a bênção continuava a estar na vida de Abraão. Charles Spurgeon, ele falou uma frase que eu achei muito importante, e gostaria de citar para vocês sobre isso. Ele costumava dizer que as promessas de Deus nunca brilham com tanta intensidade quanto na fornalha da aflição. Aquilo que 2 homens fizeram num altar solitário, um dia serviria de bênçãos para o mundo todo. Foram 2 homens ali no altar, solitários naquela montanha. Mas a ação daqueles homens, do pai e do filho, refletiu e reflete até os dias de hoje sobre esse mundo. Oh, glória a Deus, que maravilha é servir a Deus. E ter o coração voltado para esse Deus. Ah, meus irmãos, a gente não consegue dimensionar ou medir o tamanho de Deus, não tem como, é impossível. Deus é infinito. Mas esse Deus infinito, que é eterno, que não tem começo nem fim, Ele é capaz de conhecer você, Ele sabe o teu nome, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você passa, o que está no mais íntimo do seu coração, Ele sabe. Que maravilha é servir a esse Deus. Por fim, Abraão saiu dessa provação com um amor mais profundo pelo Senhor. Ele saiu com um amor muito mais entregue. E nós vamos ver depois na vida de Abraão, Deus dando mais filhos e mais bênção na vida daquele homem. Com mais de 100 anos, aquele homem ainda teve outros filhos. Em João capítulo 14, versículo 21 em diante, Jesus Cristo diz assim, aquele que tem os meus mandamentos, Jesus falando, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. A palavra que vocês ouviram, que nós lemos aqui nessa palavra, na Bíblia, aqui, não são minhas. Não, essa palavra é de Deus. É Ele que vela por ela. É Ele que vela por essa palavra. O próprio Jesus fala isso também. Então vamos colocar ela no nosso coração e guardar. Não permita que os ídolos criados pelo seu coração substituam sua comunhão plena com Deus. Não permita. Não permita que as coisas que você tem, as coisas desse mundo, ela substitua o lugar de Deus. Que o lugar que Deus tem que estar na tua vida. A primazia, o ponto principal, o foco da sua vida. Ao derrubar um ídolo, Abraão não perdeu seu filho. Ele pôde viver feliz com a grande dádiva de Deus e ver as promessas se cumprirem. Ele não perdeu o que Deus havia dado. Ele não perdeu o que Deus deu. Mas ele pôde viver plenamente com o que Deus havia dado. Mas com o coração voltado para Deus. Que você possa aprender e entender que colocar o foco, mesmo que seja num filho, né? Mesmo que seja em algo tão bom, pode substituir Deus na sua vida. Não permita que esse ídolo venha estar no seu coração. Estou encerrando, mas que você possa, nas próximas quintas-feiras, ver outros heróis que também foram chamados, ou outros personagens bíblicos, nem sempre os heróis, mas pessoas que eles vão citar aqui, que tinham ídolos no seu coração. Mas quem sabe o encontro com Jesus quebrou tudo isso. Vocês estão curiosos? Eu estou um pouco, para ver na próxima semana. Então venham, participem. Você que está no seu lar, que não pode vir da igreja, não deixa de, não perca, não abandone, não saia, não perca esses estudos que Deus está nos mostrando e nos ensinando. Que a nossa vida possa estar na mão de Deus e eu possa ser guiado por Ele. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus. E que os irmãos possam continuar orando para que nós possamos sempre estar na dependência dEle. Amém.